Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje tem um vídeo bem especial, porque eu fiz uma seleção com alguns filmes incríveis para vocês conferirem tanto na Netflix quanto na Prime Video. A gente sabe que a Netflix tem um catálogo um pouco limitado, mas ultimamente, mês de Halloween, eles têm lançado alguns filmes bem interessantes. E a Prime Video tem um catálogo bem extenso, então tem vários filmes lá de terror para vocês conferirem. Então fiz uma seleção com alguns dos melhores títulos para vocês conferirem, e o melhor de tudo é que a maioria deles são desconhecidos pelo grande público, tá bom? Quem acompanha o canal sabe que eu curto muito filmes independentes, o cinema independente, curto muito filmes desconhecidos, então por isso essa lista vai ser mais voltada para filmes que não são tão populares pelo grande público, ok? Então antes do vídeo começar, por favor, deixa aquele like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado, certinho? Agora chega de enrolação e bora falar de terror. E para começar, irei falar sobre os filmes da Netflix, certinho? E provavelmente esse talvez seja o mais famoso dessa lista, que se chama Operação Overlord, que é um filme assim que mistura tudo, desde ação, terror, ficção científica e até drama envolvendo guerra. Esse filme é um entretenimento puro e vocês precisam conferir o quanto antes. Na história a gente acompanha uma tropa de paraquedistas americanos que são lançados atrás das linhas inimigas para uma missão crucial em plena Segunda Guerra Mundial, mas quando se aproximam do alvo, percebe que não é só uma simples operação militar e tem mais coisas acontecendo no lugar, que estão ocupadas por experimentos nazistas. Sou suspeito para falar desse filme porque eu assisti ele no cinema e foi uma experiência incrível. Levei até minha mãe e minha irmã para poder conferir, porque elas também gostam muito do gênero. Como falei para vocês, ele mistura bastante ação, terror, ficção científica. Tem uma proposta bem megalomaníaca envolvendo esse lance insano de experimentos nazistas que aconteceu na Segunda Guerra. Para quem conhece a história, sabe muito bem que os nazistas pegavam os prisioneiros e faziam vários experimentos, e isso tudo era no intuito de eles aprimorarem seus próprios exércitos, por isso que eles faziam vários experimentos com os prisioneiros, e é algo absurdamente insano que eles faziam. Apesar desse filme ir para um lado mais fantástico, eu não duvido nada que tudo que é mostrado aqui tenha acontecido de verdade. Aqui a gente tem uma trama repleta de ação desde o início, é muito frenético e aos poucos vai criando um mistério, porque eles tentam descobrir o que os nazistas estão fazendo ali e vão sendo inseridas algumas cenas bem bizarras e assustadoras, e afinal a produção desse filme é impecável também, porque foi produzido pelo J.J. Abrams. Para quem não sabe quem é ele, é o cara que criou, o universo de Cloverfield, fez os filmes do Star Wars também. Ele é um cara que consegue fazer ótimos filmes em ficção científica, ele conseguiu produzir, tem muito investimento nesse filme, é um filme com um orçamento muito grande por trás, e méritos também para o Julius Avery, que tá incrível aqui, ele consegue criar ótimos planos, tem uma sequência inicial dentro de um avião que eu acho assim um primor, então todos os méritos para esse diretor, que eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente ainda. Assim, entretenimento puro, de ótima qualidade, daqueles que você precisa desligar a mente para poder assistir, confiram. E uma dica que eu dou pra vocês, é pra procurarem um filme que tem essa mesma abordagem, chamado O Exército de Frankenstein, lançado em 2013, foi lançado bem antes que ele. Tem um baixo orçamento, mas ele consegue ser bem mais louco, bem mais pesado e insano. Então confiram aí, hashtag fica a dica, tá bom? Eu acho que ele tá disponível aqui no YouTube pra conferir, não tenho certeza disso, mas vocês conseguem encontrar facilmente na internet. Continuando, o próximo filme é uma pérola que acabou de entrar na Netflix e vocês precisam conferir urgentemente. Estou falando de História do Oculto, que é uma trama muito singular, vindo lá da Argentina. Inclusive ele passou por vários festivais, foi exibido até no Fantaspoa, e estou muito feliz da Netflix ter
ter colocado esse filme no catálogo, até mesmo para dar visibilidade para ele. Na Argentina dos anos 80, o programa de TV chamado 60 Minutos Antes da Meia-Noite está prestes a sair do ar. Em sua última transmissão recebe 3 convidados. Um deles é o misterioso Adrian Marcato, que explica ao vivo que o país está sendo dominado por uma conspiração de bruxos. Alerta filmão na área. Esse filme com certeza foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano. Fico muito feliz. A trama aqui é chocante, como eles conseguem misturar o contexto político com o terror da história, como eles conseguem misturar isso perfeitamente. Na trama a gente tem essa história aí, desse programa que vai rolar ao ar pela última vez por aspectos políticos, né? Estão tentando derrubar esse programa e eles tentam a todo custo desmascarar o presidente da Argentina, lá dos anos 80, para poder conseguir ter liberdade de imprensa. E para isso o filme constrói 2 linhas narrativas, que no caso é o programa que está aparecendo na TV e a produção que está por trás, tentando encontrar pistas para poder desmascarar esse presidente enquanto as entrevistas acontecem. E é através disso tudo que as coisas aterrorizantes começam a acontecer. Já vou logo avisando que ele não é para todo mundo. Primeiro porque ele é em preto e branco, eu sei que tem muita gente que não gosta, particularmente eu adoro, e ele é todo filmado em 4x3, que é aquela versão quando tinha antigamente, da tela super quadradinha, quando a gente assistia na TV antiga, certo? Então ele tem essa estética, fora que ele não se apoia em sustos fáceis, muito pelo contrário, é um filme que vai criando toda uma imersão, uma densidade muito grande, e isso tudo através de diálogos e algumas cenas expositivas que causam um certo tipo de desconforto e parece que você está assistindo ali um pesadelo. É claro que ele tem um lado político que é bem cirúrgico, é um filme assim que acontece tudo muito rápido, ele é bem curtinho e você tem que pegar os mínimos detalhes para poder entender o que está acontecendo ali, porque ele é cheio de metáforas, apesar de ser simples, o enredo da história. Assim, é um filme sensacional, sem exageros. Gostei muito dele, ainda mais por incluir horror cósmico dentro do contexto da história, que é algo que eu curto bastante. Vale a pena dar uma conferida, tá? Mas vejam de mente aberta, porque é um filme bem visual, isso que eu posso dizer pra vocês. E confesso que fiquei até incomodado com algumas cenas, me deixou assim com um medinho. Então assistam o quanto antes, super recomendo. Outro filme que também me agradou muito, inclusive foi incluído recentemente no catálogo da Netflix, é Raízes Macabras, que tem uma ótica totalmente diferente sobre possessão e misticismo, que foge de tudo do que a gente é acostumado a assistir em produções vindas dos Estados Unidos. Na história conhecemos Cristina Lopes, uma repórter mexicana que cresceu nos Estados Unidos e vai para sua terra natal, que se chama Veracruz, para investigar relatos sobre bruxaria. Não demora muito para que ela seja sequestrada por moradores locais que afirmam que ela está possuída por um demônio e que ela não pode sair do cativeiro enquanto não for exorcizada. Esqueçam totalmente os filmes envolvendo possessão de fórmula batida, como sempre existiu dentro dos Estados Unidos, com aquela repetição que a gente já está acostumado a ver. Aqui é bem diferente o contexto, afinal envolve o misticismo mexicano, que é bem interessante, e apesar da história ser clássica, de uma pessoa ser possuída, a condução é totalmente diferente, tá? Aqui a gente tem essa jovem que é sequestrada, fica ali possuída, e o que é mais legal é como tudo isso é feito, envolvendo vários rituais macabros, cenas insanas assim, e bem afritantes em alguns momentos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não costumo gostar de filmes desse gênero, mas esse me conquistou pela premissa. Eu acho que a direção de arte desse filme é impecável, toda a estética visual dele, trilha sonora, tudo muito bem construído, tudo muito bonito visualmente, apesar de não ser o filme mais assustador do mundo, tem seus momentos sim que conseguem assustar, que são assustadores, mas o que me ganha aqui é o visual dele, que dá um banho em vários filmes que são produzidos em Hollywood. Isso pra mim é muito válido, principalmente por envolver vários artistas latinos dentro dessa produção, isso conta muito, eu sempre torço, né, pro nosso cenário latino. E esse daqui não peca em nada, em nenhum tipo de aspecto. Talvez algumas pessoas não possam gostar, porque a trama dele é mais... Como que eu posso dizer, Yuri? Não sei. Mas é uma produção mais tímida, sabe?
é uma produção mais tímida, sem muitas firulas, mas com cenas marcantes e com um visual impecável. Então só por isso eu recomendo esse filme, tá? Assistam de mente aberta também, porque vale muito a pena e com certeza pelo menos vocês irão gostar do visual, da estética, de tudo, principalmente da trilha sonora. Inclusive até baixei a trilha sonora desse filme porque é impecável. E partindo agora para as indicações de filmes da Prime Video, a minha primeira indicação é do filme Vigiados, lançado em 2020, que apesar de ser de baixo orçamento, com certeza é perfeito para causar tensão, e se vocês gostam de filmes envolvendo invasão domiciliar, é outra dica aí que provavelmente irá agradar vocês. Dois casais alugam uma casa para o que deveria ser um final de semana de celebração. No entanto, enquanto segredos são desenterrados, o quarteto começa a desconfiar que talvez não estejam sozinhos na casa. Esse é o primeiro filme do ator, roteirista e também diretor Dave Franco, que após fazer vários filmes de ação e também comédia, ele decidiu investir na sua carreira de diretor nesse seu primeiro thriller, que é muito bom, apesar de ter um roteiro bem simples, consegue ser bem eficiente e já mostra que ele tem um baita potencial. Na história a gente acompanha esses dois casais que vão passar o final de semana em uma casa de campo e chegando lá, vários segredos começam a ser revelados e eles não percebem que estão sendo filmados ainda por cima, e isso vai causando uma histeria, um pânico coletivo entre eles ali, afinal tem vários segredos bem pesados entre eles, e para completar ainda tem um assassino mascarado que vai fazer de tudo para colocar um contra o outro. Apesar da premissa desse filme ser simples, ele é muito eficiente no que se propõe. O Dave Franco tá incrível na direção. Aqui a gente tem até a participação da esposa dele, Alison Brie, que entrega uma performance muito boa. Todo o elenco aqui tá muito bom. E o que eu mais aprecio nesse filme é que ele consegue criar toda uma atmosfera meio claustrofóbica na primeira hora inicial, apenas com diálogos. Então é um filme muito válido para poder conferir. Quem gosta desse tipo de premissa provavelmente irá gostar. Não é nada de inovador, mas é um ótimo entretenimento, então fica aí a sugestão para vocês conferirem. Seguindo, outro filme incrível, pouquíssimo conhecido, totalmente esquecido assim do churrasco, é o pesadíssimo A Mulher do Pântano, que faz parte da trilogia The Woman. Esse é o segundo filme da trilogia e não precisa assistir o primeiro filme ou o terceiro para poder conferir esse, tá? São histórias separadas, apesar de ter uma certa ligação, mas não faz muito sentido vocês assistirem o primeiro ou o terceiro. Mas se vocês quiserem ter uma experiência completa, é válido sim assistir a franquia, mas vou logo avisando que esse filme aqui é bem pesado. A história gira em torno de Chris, um oficial de justiça de uma pequena e pacata cidade nos Estados Unidos. Quando Chris percebe uma mulher selvagem vagando pelas matas, ele decide capturá-la e levar para dentro da sua casa, com o objetivo de civilizar a mulher. Mas como isso não dá muito certo, à medida que o tempo passa, ele e sua família começam a utilizar métodos cada vez mais extremos e violentos para ensinar a sua hóspede. Alerta gatilho, porque esse filme não é para todo mundo. Aqui a gente tem uma premissa bem repulsiva envolvendo um cara que se diz de bem, né, pai de bem, de família e tudo mais, que ele acaba sequestrando essa mulher e comete atos assim que não dá nem pra gente mencionar aqui, porque senão o YouTube acabaria tirando a monetização do vídeo, mas é algo extremamente revoltante que isso influencia até no comportamento do seu filho e nas atitudes dele extremamente machistas com sua própria esposa. Então esperem violência contra a mulher, abuso infantil, misoginia, todo tipo de atrocidade, mas não achem que esse filme é totalmente gratuito, muito pelo contrário. Essa trilogia foi feita para mostrar como que o comportamento de algumas pessoas podem se tornar monstruosas referente à sua posição social ou até mesmo a estrutura social em que ele foi criado. E isso reflete no próprio personagem desse pai que passa isso para o seu próprio filho. Então é algo aterrorizante, porque na verdade os verdadeiros vilões da história são as próprias pessoas. Além disso, o filme é um prato cheio para quem gosta de bastante violência, tem um gore bem satisfatório, cenas bem sangrentas e tem a participação da incrível atriz Angela Barris, que faz a matriarca dessa família esquisitona, como sempre. Adoro os filmes com essa atriz.
E também a performance do ator Sean Bridgers, que tá incrível nesse papel, ele tá monstruoso, dá assim pra sentir nojo da cara dele, sério mesmo, é muito difícil desvincular o personagem do ator, tanto que ele interpreta bem, mas já aviso que o final é bem satisfatório, tá, gente? Eu vou dar esse pequeno spoiler pra vocês, porque não dá pra gente ver algo gratuito assim, sem esperar nada em troca, certo? Curto muito esse filme pelo contexto crítico dele, acho a história muito original, bem diferente do que é lançado hoje em dia. Com certeza vale a pena dar uma conferida. E se vocês quiserem assistir, tá lá na Prime Video. E por fim, mas não menos importante, temos o filmão Ghost Stories, que foi traduzido aqui no Brasil como Histórias de Além Túmulo. Eu acho que deveria ser Histórias Além do Túmulo, não entendi muito bem a tradução literal dele, tá bom, gente? E esse filme é perfeito para quem gosta de assombração, vou confessar para vocês que essa não é bem a minha praia, mas ele é um dos únicos dos últimos anos que me agradou bastante. No longa, a gente conhece o cético professor Philip, que embarca em uma missão assustadora, quando descobre um arquivo perdido há muito tempo, contendo detalhes de 3 casos de assombração inexplicáveis. E temos aqui uma antologia investigativa, onde mostra esse personagem chamado Philip, que adora desmascarar farsantes que inventam coisas sobre algo sobrenatural, e ele encontra esses 3 casos que não foram explicados, e ele decide ir atrás de pistas para tentar explicar eles de uma forma lógica. E o que eu acho muito interessante é porque é uma antologia mesmo, cada caso tem um tipo de assombração diferente e é muito bem explorado todos eles. Apesar de parecer ser clichê, o enredo desse filme é muito diferente do que vocês estão pensando. Ele não se apoia em sustos fáceis, o que é algo bem válido. Ele prefere criar todo um clímax de mistério, de tensão no ar. A paleta de cores dele assim é surreal, é toda em pastel, ao mesmo tempo alternando com vultos, com imagens bizarras que são inseridas. E o segundo ponto positivo é que o enredo vai se afunilando até chegar no ápice da história, entregando um final bem satisfatório e surpreendente para o público. E em terceiro, a ótima atuação e também direção do ator Andy Nyman, que está incrível. Além de dirigir o filme, ele entrega uma performance muito boa. Eu acho um filme impecável visualmente, até eu que sou cético como o Philip, o personagem, claro, eu fiquei assim meio assustado com algumas cenas, confesso que senti um pouco de medo conferindo. Então assim, um baita filmaço, tanto na parte técnica quanto na parte do roteiro. Eu acho um filme surpreendente, e se vocês ainda não conferiram, não sabem o que estão perdendo, então assistam quanto antes que ele saia da Prime Video. Bom, galera, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, tá? Deixa aquele like que ajuda aí no engajamento do canal. Se inscreva se for novo ou nova por aqui. Ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda quinta. Ai, meu Deus, toda segunda, quinta e sábado, tá? É isso, basicamente. Se ficou faltando algum filme que estão disponíveis nessa plataforma que você gosta muito, deixa nos comentários que provavelmente eu possa trazer nas próximas listas. Espero que todos estejam bem. E até a próxima!